Grupo de Oração Cordeiro da Paz, evangelizando na rede. Boa noite. Que maravilha estar aqui, né? Noite gostosa hoje, né? Fresca. Para quem está acostumado com calor de 40, 30, 35 graus, para estar uns 20 e pouquinho. Bom para ter um chocolate quente, né? Que maravilha, né? Mas Deus é perfeito, né? Ele sabe que nós de vez em quando precisamos de umas frescuras dessa, né? Para ficar mais fresco, para nós não falar, não, nós esquecemos do frio. Não, o frio está por aí, né? Nessa noite abençoada pelo Senhor. Vou me apresentando, né? Como a irmã já disse, eu sou o Ronier, sou da Paróquia Santa de Virges, Grupo de Oração Imaculado Coração de Maria, qual participo já há um tempo, que acontece todas as terças-feiras lá no Jardim Imperial, em Várzea Grande. E hoje o Senhor tem para nós um Salmo 105. Também sou casado, tá, gente? Casado com a minha esposa Vanderlé, coordenadora arquidiocesana do Ministério para Crianças. E hoje eu estou aqui para falar o que o Salmo vem dizer para nós. Salmo 105 na tradução da Ave Maria. Amém? E ela diz assim, ó: louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Quem contará os poderosos feitos do Senhor? Quem poderá apregoar os seus louvores? Feliz aquele que observa os preceitos, aqueles que em todo o tempo fazem o que é reto. Lembrai-vos de mim, Senhor, pela benevolência que tendes com o vosso povo. Assisti-me como o vosso socorro, para que eu prove a felicidade dos vossos eleitos. Compartilhe do júbilo do vosso povo e me glorie com os que constituem a vossa herança. Como nossos pais, nós também pecamos. Cometemos a iniquidade, praticamos o mal. Nossos pais no Egito não prezaram os vossos milagres, esqueceram da multidão dos vossos benefícios e se revoltaram contra o Altíssimo no Mar Vermelho. Mas Ele os poupou para a honra de seu nome, para tornar patente o seu poder. Ameaçou o mar e ele se tornou seco, e os conduziu por entre as ondas, como através de um deserto. Livrou-os das mãos daqueles que os odiavam e os salvou do poder do inimigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O início desse salmo e o tema dessa pregação, nós temos a obrigação de anunciar os feitos do Senhor. Sabe por que era obrigação? Já começa, louvai o Senhor porque Ele é bom. Não começa assim? Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Todos nós passaremos por esse tempo. Talvez nenhum de nós não sabemos quais são os projetos do Senhor. Quem sabe Ele virá amanhã ou esta noite e nos levará. O único que continuará é o Senhor, só Ele que é eterno. O livro de Coríntios vem dizer muito, Coríntios 13, se eu não me engano, vem falar lá: o amor passará, a profecia passará, as palavras passarão, mas o Senhor é o único que subsistirá, é o único que permanecerá por tempo inteiro. Mas o Senhor, nesse salmo, Ele vem nos provocar. Na sua e na minha vida, quantos milagres o Senhor fez e que nós não falamos? Às vezes por causa de medo, por causa daquilo que as pessoas vão falar, ou até mesmo o que a nossa coragem nos limita. Porque às vezes é difícil você pegar o microfone e falar para uma multidão ou para algum grupo de pessoas o que Deus fez na sua vida. Mas às vezes nós conseguimos falar teta a teta, de uma pessoa conversando,
nós conseguimos falar no testemunho daquilo que Deus realizou, mas o Senhor quer nos cobrar no ponto de nós podermos proclamar os seus louvores. O Salmo disse isso: quem poderá proclamar os louvores dos feitos do Senhor? Versículo 2: quem contará os poderosos feitos do Senhor? Quem poderá apregoá-lo os seus louvores? Não está dizendo isso? Então nós temos que ter essa audácia de podermos falar do que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Tem um texto que diz assim, um ditado que diz: a palavra é poderosa, mas o testemunho arrasta multidões. Quem sabe se nós pudéssemos proclamar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas com mais autoridade, o nosso grupo de oração poderia estar cheio de pessoas, as pessoas poderiam ver o que Deus tem feito, não só na minha vida, mas na vida do grupo de oração, das pessoas que aqui se encontram, não é verdade? As pessoas olhariam e viriam: olha, aquele grupo lá é abençoado pelo Senhor. As pessoas que ali habitam têm a presença forte do Senhor, porque o Senhor está fazendo tantos milagres e prodígios, mas não por causa dos milagres, por aquilo que o Senhor está fazendo, mas porque nós buscamos o Senhor. Nós não podemos olhar para a nossa pequenez e falar: eu não consigo testemunhar nada. Só no fato da gente estar respirando já é um grande testemunho da nossa vida. Quantos que não poderão mais fazer isso, né? E hoje nós temos a graça de o pulmão se encher de ar. O Senhor quer cuidar de nós, da mesma forma que no Salmo Ele cuidou daquele povo do Egito, não cuidou? Ele poderia ter deixado aquele povo perdido ali perto do Mar Vermelho, não ter aberto aquele mar para eles passarem de pé seco. Ele poderia ter feito isso, mas a sua misericórdia é eterna, e Ele veio cuidar daquele povo que é cada um de nós, que muitas vezes tem medo de abandonar o Egito para se adentrar a um deserto, a ir ao desconhecido, né? E às vezes o desconhecido está perto de nós. Às vezes, para a gente proclamar algo, as bênçãos do Senhor na nossa casa, vamos colocar assim, na nossa casa é difícil, porque nós temos que fazer isso, nós temos que proclamar, falar dos louvores de Deus, falar daquilo que Deus tem realizado em nossa vida, por causa do sangue do Cordeiro. Nesse tempo da Quaresma, que agora se encerra na Semana Santa, né? Ontem nós tivemos Domingo de Ramos, que nós celebramos, e a leitura do Evangelho vem dizendo todo o trajeto daquele tempo, e vamos comemorar a Páscoa semana que vem. E o que é a Páscoa? Se perdeu o sentido da Páscoa. O mundo lá fora vem dizer que a Páscoa é chocolate, não é verdade? Até uma propaganda que eu ouvi que falou bem assim: olha, vamos chamar aquele que mais entende de Páscoa, e mostrou alguém comendo chocolate, que é o coelho da Páscoa. Eu falei: meu Deus do céu, se perdeu a sensibilidade daquilo que se representa a Páscoa. O que é a Páscoa, amados? É a morte e ressurreição de Cristo, não é? Na sexta-feira santa Ele morreu, e no domingo, que é o domingo de Páscoa, Ele ressuscitou, e nós comemoramos isso, a ressurreição de Cristo. Se nós pudéssemos viver esse tempo e apresentar mesmo, como o Salmo vem dizer, apresentar a ressurreição de Cristo, nós já estaríamos anunciando os louvores do Senhor, estaríamos pregando aquilo que Ele fez e que Ele continua fazendo em nossas vidas, não é verdade? Se nós falarmos só desse tempo dessa Páscoa, que representa mesmo a ressurreição de Cristo, que Cristo ressuscitou em nós e que faz nós vivermos com Ele, aí sim nós compreendemos que a Páscoa tem um significado maior. Teremos obedecido aquilo que é o anunciar, e não nos deixarmos nos prender no nosso medo. A palavra diz: olha, nós somos pecadores como os nossos pais foram. Se eu não me engano, no versículo 5, no versículo 6, como os nossos pais, nós também pecamos, cometemos a iniquidade, praticamos o mal. Mas o Senhor abandonou aquele povo? Não, Ele nunca nos abandonou da mesma forma, porque a sua misericórdia é eterna. Queridos, eu já falei isso, vou repetir novamente:
Se Deus não fosse misericórdia, nenhum de nós estaríamos aqui para contemplar a sua face, para ver os milagres que Ele tem feito, que tem realizado. Nós não conseguiríamos contemplar essa graça. Mas nós temos que ver que também nós temos que ser um testemunho legítimo da graça que Deus fez. Feche os seus olhos. Eu convido vocês a olharem para o Senhor neste momento e ver com Ele o que Ele tem realizado na sua vida. Quais foram os milagres que Ele realizou, que Ele quer que você proclame nesse tempo. Talvez seja um pequeno milagre, não sei. Talvez pode ter sido um grande milagre. Talvez seja uma coisa simples. Para o Senhor, tudo é milagre. Basta aquele que crê. Nós temos que crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, veio para nós, se sacrificou e nos salvou, e crer nessa certeza que Ele realizará tudo aquilo que é necessário para o nosso bem, porque o Senhor não quer o nosso mal de forma alguma. Ele quer até que nós sejamos salvos. Se Ele quisesse que nós ficássemos perdidos, no alto do madeiro Ele teria descido e falado: eu vou embora, eu não quero este povo mais não, esse povo que cuspiu em mim, que me amaldiçoou, que me entregou para ser morto. Mas Ele foi obediente até o final. Como diz no livro de Filipenses, se eu não me engano, Filipenses 2, deixa eu só pegar aqui para nós confirmarmos. Isso, que foi a leitura do Evangelho de domingo, do Evangelho não, a primeira leitura, se eu não me engano, de ontem, foi do 5 ao 11, e que diz assim, dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus, sendo Ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, assemelhando-se ao homem, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente. Se Jesus Cristo não tivesse morrido por nós, os salmos não teriam valor, a nossa vida não teria valor alguma, porque nós não custaríamos sangue de um Senhor que morreu por amor. Ele foi obediente. Pela obediência dele nós fomos salvos, porque pela primeira vez que Adão pecou, ele desobedeceu, mas Jesus, que fez o contrário da desobediência, mas obedeceu até o final, nos salvou a todos nós. Nós já somos salvos em Cristo Jesus. A nossa família já é salva em Cristo Jesus, mas a condição que nós temos que fazer é permanecer neste caminho de salvação. Aí vem a parte difícil: abandonar o pecado, as nossas iniquidades, confessar-se sempre que puder ou quando haver necessidade, buscar o conhecimento do Senhor, a reconciliação, perdoar o irmão por tudo aquilo que ele fazer, não importa o que ele fazer, é perdoar, porque o Senhor não diz: perdoa o seu irmão que eu perdoarei todos os teus pecados. Agora, se você não perdoar, aí Ele também não vai te perdoar, porque Ele não disse para Pedro: Pedro, o que desligares aqui na terra será desligado no céu, o que ligares aqui na terra será ligado no céu. Ali foi o ato de reconciliação que Ele fez conosco. Os Salmos vêm nos dizer que nós podemos fazer muitas coisas, mas naquilo que é da vontade do Senhor. Será que nós temos feito a vontade de Deus o tempo inteiro? Temos reagido conforme as Escrituras, feito como o Evangelho vem nos trazer, que nós fazemos a vontade de Deus? Ter pegado a nossa cruz, renunciado mais a nós e seguido o Senhor? Ele nos chama a segui-lo para o caminho da cruz, a morrer para nós e vivermos nele. Não é verdade? Paulo vinha dizer: morrer para mim é ganho, viver para viver para mim é
Cristo morrer para mim é ganho. E eu quero morrer em mim, mas viver em Cristo. Morrer para o meu pecado, para as minhas falhas, para as minhas limitações, e buscar cada dia mais a vontade de Deus. Eu sei que não é fácil, eu sei que não vai ser fácil continuar nesse caminho, mas eu tenho que cada dia mais buscar. É um exercício, eu tenho que praticá-lo. Por exemplo, quando a gente vai fazer um bolo, às vezes a gente não acerta na primeira, mas se a gente não praticar, como que a gente vai acertar o ponto do bolo? É a mesma coisa quando a gente faz café, o suco, você costuma ter a medida certa já. Eu coloco tantas medidas de açúcar, de água, é tanto para dar um sabor gostoso. Já fica uma medida, mas por que eu acertei? Porque eu pratiquei. Da mesma forma, a minha fé tem que ser praticada com o irmão. Eu tenho que exercer a caridade, o amor, o respeito, mas sem abandonar o caminho de Deus. Claro, denunciar aquilo que está errado, porque eu tenho que denunciar os feitos errados, as minhas iniquidades, mas com amor, com zelo, e dizer que Deus é por nós. Coloca a mão no seu coração novamente. Eu convido a você, trazendo o teu pensamento, quantas vezes você conseguiu fazer a vontade de Deus e anunciar os louvores, anunciar que você conseguiu apresentar, nem que seja uma pessoa ao Senhor. Em nossa oração nós apresentamos quantas pessoas nós trazemos, mas nesse momento o Senhor quer que nós façamos uma obra nova, uma nova aliança com o Senhor. Quais são os projetos que Deus tem para nós? Quais são os sonhos que Deus tem para nós? Uma canção vem ao meu coração. Seus planos. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Quando a gente está fazendo os planos do Senhor, que tanto quer essa canção, a gente apresenta os nossos planos para Deus e falando: Senhor, os meus planos são teus. Que eu comece a viver, Senhor, os teus planos, daquilo que é os meus projetos para ti. E a cada dia mais eu quero guiar os meus passos com os teus passos, Senhor. Nossos passos sejam guiados por Ti. Que cada projeto, Senhor, que for apresentado seja conforme a Tua vontade, Senhor. Que eu saiba amar mais, perdoar mais, fazendo com que a Sua palavra manifeste na minha vida, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Da mesma forma que eu reflito o seu falar, o seu querer, Jesus, eles querem também refletir os teus passos, refletir a tua vontade, Senhor Jesus. Fala em nós, faz, Senhor, conforme a tua vontade, nos ensina-nos a fazer o teu querer, para estarmos no caminho reto, o caminho do teu coração, Jesus. Que cada um de nós não tenha uma limitação, mas tenha o desejo de te apresentar todos os dias, a todo momento, Senhor. Que eu venha me despir de mim e me vestir a Ti,
conforme o teu querer. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, fazer mais e mais uma caminhada da tua vontade. Me ensina a renunciar de mim, Senhor, a renunciar a mim mesmo e fazer o teu sonho. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe, dou as mãos para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, os passos que eu dei sem você só me fizeram fracassar. O quanto que eu já chorei. Quero conhecer teus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só se abre a tua voz? Os passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe, dou as mãos para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. É assim, é seguir os passos do Senhor, é fazer com que o amor dele manifeste na minha vida e na vida do irmão. É seguir os passos de Deus. Deus não testemunhou aquilo que o Pai fez na vida dele. Ele não foi testemunho de si mesmo e falava para os servos, para os discípulos: fazei tudo o que eu faço. Se querem ser servidos, que sejam primeiro a servir. No lava-pés nós aprendemos isso. É o se pôr a servir. E ele foi um testemunho legítimo, um testemunho amoroso. É amar, é seguir os passos do Senhor, é fazer com que os passos se manifestem cada dia, cada dia, cada dia. E não importa se é ladeira, subida ou descida, se a estrada é esburacada, mas é seguir, porque o Senhor é reto, Ele não faz curva, mas tem altos e baixos em nossas vidas. Às vezes nós estamos cansados e nós precisamos da ajuda de um irmão para nos acompanhar, para nos direcionar o caminho reto, porque às vezes nós somos falhos, nós erramos, como veio dizer, as nossas iniquidades, que nós somos pecadores. Mas o nosso Deus, que é misericordioso, que é aquele que restaura, está à nossa frente, mostrando qual é o caminho. Mas mais do que estar no caminho, é estar a caminho, porque aquele que está no caminho pode estar parado, e aquele que está a caminho, está caminhando com o Senhor. Repitam comigo: Senhor Jesus, hoje eu me decido, mais uma vez, de fazer as tuas vontades, de renunciar mais de mim e fazer o teu querer. Eu apresento, Senhor, a minha família, os meus amigos, o meu trabalho, cada um deles, que seja colocado em teu caminho, Senhor. Eu apresento, sem medo algum, os meus medos, para que eles sejam entregues aos pés da sua cruz, e que me dê a coragem, o discernimento
e a força para caminhar contigo. Amém. Eu convido agora você a se levantar.